Você já ouviu falar de histórias estranhas do sertão? Mas essa aqui é diferente. É nojenta, é brutal e, segundo os mais antigos, absolutamente verdadeira. Um episódio esquecido nos livros, mas que ainda vive na memória dos velhos que ouviram de seus pais e avós. Hoje, você vai conhecer o dia em que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, fez um comerciante comer a bosta dos seus próprios cangaceiros. Sim, você ouviu certo. Todos eles, um por um, cagaram ali mesmo, na frente do povo, e o homem foi forçado a comer tudo. E não foi exagero, nem metáfora. Foi humilhação pública, estratégica e cruel. Mas antes de continuar, presta atenção. Aqui no canal Mistérios do Sertão 54, você vai conhecer o lado da história que ficou escondido nas sombras. A parte que os livros não contaram. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai fundo nas histórias reais, nas lendas mais sujas, violentas e inacreditáveis do sertão. Se você gosta de verdade nua, crua e cheia de poeira, esse canal é para você. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir agora é pesado. O sertão sempre foi terra de extremos. Calor insuportável, seca impiedosa, miséria, valentia, fé e sangue. Onde o governo não alcançava, quem mandava era a bala. E no meio desse cenário, nasceu o cangaço. Lampião, líder do mais temido bando de cangaceiros, se tornou rei em terra sem trono. Comandava pelas armas, pelo medo e, em muitos casos, pela inteligência estratégica. Ele não era só bandido, era símbolo, era mito, era pesadelo. E mesmo sendo odiado por muitos, era respeitado por todos. Os cangaceiros viviam no mato, em fuga constante, sempre escondidos. Mas mesmo assim, precisavam de algo básico: comida. Mantimentos: farinha, rapadura, carne seca, sal, querosene, remédio, munição. E quem tinha isso eram os comerciantes das pequenas cidades do interior. Quando o bando chegava, normalmente não havia resistência. Era simples, ou colaborava ou sofria. E quando um comerciante ajudava, Lampião costumava retribuir poupando o lugar de saques maiores. Mas sempre havia aquele que queria se fazer de valente. A história que você está prestes a ouvir aconteceu no interior de Pernambuco. Segundo os relatos de antigos moradores e contadores de causos, um comerciante se negou a entregar os mantimentos solicitados pelos homens de Lampião. Disse que não dava nada para bandido. Chamou o bando de vagabundos e zombou do nome de Lampião. Disse que ele não passava de um cabra frouxo metido a rei de mato. O problema é que palavra no sertão não morre fácil. E palavra ofensiva, então, chega no ouvido certo mais rápido do que o vento. Os cangaceiros voltaram para o mato, mas não esqueceram. Dias depois, a vila acordou com o som de cavalos se aproximando. Eram muitos, armados, vestidos com gibão, cartucheira cruzada no peito, chapéu de couro virado nas pontas. Era o bando inteiro. No meio deles, Lampião, sem pressa, sem medo, com o olhar de quem já sabia o que ia fazer. Não houve confusão. O povo fechou as portas, se escondeu. Sabiam que ia dar coisa feia. Lampião foi direto até a venda do tal comerciante. Mandou amarrar o sujeito bem no meio da praça, na frente de todo mundo. O homem resistiu, xingou, gritou, mas não teve jeito. Foi dominado. E ali, amarrado, suado, humilhado, teve que ouvir o que ninguém nunca esqueceu. Já que tu se recusou a dar comida aos meus homens, vai comer o que eles deram. Silêncio. Ninguém entendeu. Até Lampião completar a ordem. Caguem. E um por um, os cangaceiros obedeceram. Agacharam na frente de todos, ali mesmo, na rua empoeirada. Cagaram. E quando todos terminaram, Lampião apontou para o comerciante, agora em silêncio absoluto, olhos arregalados de horror. Come! O povo assistia sem respirar. Ninguém acreditava. Mas aconteceu. O comerciante chorou, implorou, se debateu, mas Lampião não voltou atrás. Ou comia, ou morria. E ali, naquela tarde suja e quente, ele comeu. Comeu o que os homens do cangaço deixaram no chão. Com nojo, com asco, cuspindo e chorando, mas comeu. Porque no sertão,
Às vezes a humilhação é mais leve que o chumbo. Depois disso, ninguém mais desafiou Lampião naquela região. Toda vez que o bando aparecia, os mantimentos vinham antes mesmo do pedido. Rapadura, farinha, carne, café, tudo pronto, tudo entregue com as 2 mãos. O recado tinha sido claro e brutal. E funcionou. Essa história meu pai contava com o rosto sério, olhava para o chão como quem via aquilo de novo e dizia: foi feio, mas naquele tempo era isso ou virar defunto. Hoje muita gente acha que Lampião era só um assassino, outros dizem que era herói, justiceiro, mas no fim era sobrevivente de um tempo onde o Estado era ausente, a fome era presente e o medo era a lei. Ele reinava onde ninguém mais queria mandar. E mandava com crueldade, sim, com frieza, mas também com lógica. Cada ação era uma lição. E essa foi uma das piores lições que alguém já levou no sertão. A cidade nunca mais foi a mesma depois daquilo. Durante dias, ninguém mais falava alto, as portas se fechavam antes do pôr do sol e a praça onde tudo aconteceu ficou vazia, como se tivesse sido amaldiçoada. Até os cachorros pararam de latir ali por um tempo. O comerciante, depois do ocorrido, nunca mais ergueu a cabeça. Dizem que ficou dias sem comer, trancado dentro de casa, sem falar com ninguém. A vergonha foi tanta que alguns juram que ele adoeceu por dentro. Não foi por doença de corpo, mas de alma. Perdeu o respeito, perdeu os fregueses e, principalmente, perdeu o orgulho. E Lampião? Lampião virou lenda viva. O episódio espalhou feito rastilho de pólvora. Em menos de uma semana, já se contava essa história em vilas a mais de 100 léguas de distância. Uns contavam rindo, outros assustados, mas todos com o mesmo aviso: não desafie o rei do cangaço, porque quando ele castiga, ele não castiga só com bala. Castiga com humilhação. Essa atitude tinha um objetivo claro. Lampião não queria só matar. Matar um homem era fácil. Um tiro e pronto, fim. Mas fazer um sujeito comer a merda dos seus homens, isso marcava a alma de um povo. Isso era recado, era propaganda, era psicologia do medo. E funcionava. Outros cangaceiros até tentaram imitar Lampião depois disso, mas nenhum conseguiu com a mesma frieza, com o mesmo impacto, porque Lampião sabia usar o medo como arma. Ele sabia onde tocar para ferir de verdade. E o orgulho no sertão vale mais que a vida. O próprio bando, depois do ocorrido, ficou ainda mais unido. Dizem que Lampião reuniu os homens numa roda na mesma noite e falou: hoje não ganhamos ouro nem comida, mas ganhamos respeito. E no mato, respeito vale mais que munição. E todos concordaram. No dia seguinte, o bando partiu sem levar um tostão da cidade. Não saquearam, não mataram, não tocaram fogo. Apenas deixaram o rastro de um aviso. E é isso que torna a história ainda mais cruel. Porque o objetivo não era vingança. Era lição. Era exemplo. E a partir dali, cada comerciante que ouvia falar que Lampião estava por perto, já separava a comida, deixava o saco de farinha na calçada, o litro de querosene, um punhado de bala, às vezes até deixava uns cobres junto. Tudo para não ser o próximo. Tudo para não ter o mesmo destino. Anos depois, um dos filhos daquele comerciante, já velho, contou essa história a um jornalista que passou pela região. Contou com vergonha, mas contou. Disse que aquilo mudou a família para sempre. Que o pai nunca mais falou o nome Lampião em voz alta. Que na mesa, quando o nome era mencionado, ele se levantava e saía. É uma história que mistura verdade, memória e terror. E no sertão, quando uma história resiste ao tempo, é porque tem mais verdade nela do que muitos querem admitir. Alguns tentaram apagar essa parte da história. Dizem que é exagero, que é invenção de povo, mas quem nasceu naquela terra, quem cresceu ouvindo os velhos nas calçadas de pedra, sabe. Quando o povo repete a mesma história por gerações, é porque ela deixou marca. E é isso que o canal Mistérios do Sertão 54 faz. Resgata essas marcas. Não para glamorizar o cangaço, nem para pintar Lampião de herói, mas para mostrar a verdade nua, crua e muitas vezes indigesta, como a lição que aquele comerciante teve que engolir. Hoje, o cangaço é estudado em livros, debatido em sala de aula, romantizado em filmes, mas lá no sertão de verdade, entre as casas de barro e chão batido,
Ainda se conta essa história em voz baixa. Ainda tem gente que jura ter visto a cena com os próprios olhos. E ainda tem família que sente vergonha até hoje. Porque o que aconteceu ali, naquela praça esquecida pelo tempo, foi mais do que um castigo. Foi um ritual. Foi o tipo de história que gruda na alma e que nem o tempo apaga. Por isso, se você chegou até aqui, sabe o valor de conhecer essas histórias. E se você quer mais verdades como essa, histórias escondidas, sujas, reais, se inscreve agora no canal Mistérios do Sertão 54. Aqui a gente não fala de conto de fada. A gente fala de sangue, suor, poeira e o lado da história que ninguém teve coragem de escrever nos livros. Deixa seu like, comenta o que você achou e compartilha esse vídeo com alguém que acha que já ouviu tudo sobre o cangaço. Porque aqui a gente mostra que no sertão sempre existiu uma verdade mais dura que o sol de meio-dia. E essa história, meu amigo, é só uma delas.